Em João 21, do 15 em diante, diz: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: filho de João, amas-me mais que estes? Respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeirinhos. Guardem essa palavra, apacenta os meus cordeirinhos. O que está acontecendo aqui? O texto começa: depois de terem comido. Isso porque Jesus já havia morrido, Jesus já havia ressuscitado, e agora, pela última vez, Jesus está aparecendo aos discípulos. Ele surge aos discípulos, e depois de tudo ali, ele está à beira da praia. Ele está à beira da praia, e na beira da praia, os discípulos vão chegando, e ele pergunta de longe: tendes alguma coisa para comer? Não, não pegamos nada. Sabe, então é todo esse processo que acontece. Então eles estiveram ali, eu estive naquele lugar, e comecei a pensar sobre esse texto, sobre esse bate-papo de Jesus com Pedro. A gente é tão tomado, sabe o que eu fiz? Eu peguei uma árvore, que provavelmente essa árvore, eu não vou dizer que foi a árvore que Jesus ficou debaixo dela, mas provavelmente essa árvore tem o DNA da árvore que Jesus ficou debaixo dela, porque das próprias raízes que vão surgindo outros. Peguei um galinho e trouxe, está lá em casa, em cima da geladeira. Aí quando eu olho para aquele galho, eu me lembro, aquele galho é mágico, ele está me abençoando? Não, mas quando eu olho para aquele galho, eu lembro de Jesus no mar da Galileia, depois de ressuscitado. É legal a gente ter uma coisa para lembrar, um memorial, alguma coisa. Então para mim é isso. Eu até pensei em trazer para cá, mas esqueci. Não trazer, vou quebrar um bocado de pedacinho e dar para os irmãos, para quando olhar, lembrar de Jesus, quando esteve conversando com Pedro. Então Jesus, por 3 vezes, fez a pergunta: Pedro, tu me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo. Na terceira vez: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Então era isso, o último encontro de Jesus com Pedro. Pedro havia andado com Jesus, havia sido testemunha de tantos milagres, tantas coisas que aconteceram. Pedro sabia de tudo isso. Pedro testemunhou a morte de Jesus, assim como também testemunhou a ressurreição dele. E agora Pedro está frente a frente com Jesus, conversando, depois de comer aquele McFish, aquele sanduíche de peixe, porque diz o texto que ele tinha pão e peixe. Estava assando na praia pão e peixe para os discípulos. E aí, depois de comer, eles começam esse papo. E eu fico pensando, queridos, que Jesus eles podiam ter conversado sobre muitos assuntos. Jesus podia ter conversado com ele sobre a sua vinda, o seu retorno. Jesus podia ter conversado com ele sobre a família de Pedro. Jesus podia ter conversado com ele sobre a igreja, como deveria ser a igreja. Então tinha muito assunto que Jesus podia falar com Pedro naquele momento. Mas o que Jesus fala por 3 vezes: Pedro, tu me ama? Senhor, tu sabes que te amo. E se Jesus estivesse te perguntando nessa noite, as 3 vezes: Antônio, tu me ama? Francisco, tu me ama? Geraldo, tu me ama? Marília, tu me ama? Sabe, estivesse perguntando a cada um por 3 vezes. Pedro é meio impulsivo. A primeira vez: ó Senhor, tu sabes que te amo. Segunda vez: ó Senhor, tu sabes que te amo. Na terceira vez, Pedro já foi mais
Ó Senhor, Tu sabes todas as coisas. Todas as coisas. O que é que você responderia? Você teria a mesma convicção de Pedro, dizer: Tu sabes que eu te amo? Porque o que Jesus diz para Pedro, na primeira vez, é: apacenta os meus cordeirinhos. Observa que ele fala a mesma coisa, aparentemente a mesma coisa, mas há um detalhezinho que é diferente. A primeira vez ele diz: apacenta os meus cordeirinhos. A segunda vez ele diz: pastoreia, não é mais apacenta, é pastoreia as minhas ovelhas. Mas na terceira vez, não é pastoreia as minhas ovelhas, é apacenta as minhas ovelhas. Então tudo na Bíblia tem um sentido. Amém? A palavra cordeirinho é arnion, que dá a ideia de bebê necessitado, precisa de cuidado, de colo, de muito cuidado. E a expressão apacenta, bosco, que significa alimentar. Ou seja, é como se Jesus dissesse: alimenta os meninos. Alimenta os meninos. Na segunda vez ele diz: pastoreia as minhas ovelhas. Cordeirinhos é arnion, ovelhas, próbaton, que já dá um sentido diferente. Ovelhas já dá a ideia daquela mais madura. Já não são os cordeirinhos, mas aquelas ovelhas mais maduras. Mas ele fala, sabe o que? Pastoreia. Essa ideia de pastoreia dá o sentido de cuida do rebanho. Cuida do rebanho. E na última vez, ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Agora ele está dizendo o quê? Nesses 3 versículos, Jesus está dizendo: alimenta, cuida, apacenta. E quando junta os 3, ele está dizendo o seguinte: alimenta e cuida de todos. Essa é a ideia. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele dá muitas instruções sobre o amor. Em Filipenses capítulo 2, versículo 3 a 5 diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade cada um considere os outros superior a si mesmo. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Tende em vós aquele sentimento que houve em Cristo. E Paulo, por amar muito a Deus, ele fala agora à igreja de Corinto, e ele dá uma rajada. É como se pegasse uma metralhadora e dá uma rajada de informações sobre o que é o amor ou o que não é o amor. Aí lá no capítulo 13 do 1 Coríntios, capítulo 4 a 7 diz: o amor não é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se soberbece, não se porta inconvenientemente, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Você quer se parecer com Jesus? Está aqui o perfil traçado de Jesus.